asilos em que os idosos me relatavam: eu não vejo meu filho há 20 anos, sei lá, 15 anos, me deixou aqui e nunca mais voltou. Essa minha experiência veio visitando asilos na cidade de Contagem, de idosos que, como você disse, 20 anos que não via filho, que não via ninguém, que estava lá jogado, largado realmente. Os filhos falam, né, não quero mais cuidar dos pais, vamos dizer assim, colocam no asilo e vão viver a sua vida. Isso é crime? É porque tem que ver quem tem o dever legal de cuidar desse idoso, entendeu? Para poder realmente imputar aí alguém. Mas isso a partir de 2003 para cá que é crime, né? Do Estatuto do Idoso. Mas quem que faz essa denúncia? É o dono do asilo, é a pessoa que cuida lá do asilo, responsável pelo asilo, por uma clínica. A gente tem várias clínicas que são caríssimas. Tem uma clínica aqui em Belo Horizonte que cobra 6 a 8 mil reais mensal para poder tratar de um idoso. Então, assim, quem que vai denunciar? No caso de uma clínica particular é complicado. A pessoa está recebendo um dinheiro para poder cuidar daquele idoso. Às vezes alguém toma conhecimento, né? Mas cabe aí, né, a essa instituição, que eu acho que independente da questão financeira, eles têm que pensar muito na questão emocional desse idoso que está sendo atendido desses lares, né, dessas instituições. Existem aqueles lares, instituições que não têm condição financeira apropriada, né? Isso, mas cabe aí ao gestor, né, chamar essa família, né, trabalhar essa família, mostrar para essa família que a presença dela é importante e que, caso aconteça de mostrar abandono, mesmo porque se o idoso é hospitalizado, a família, a instituição não tem responsabilidade de deixar ninguém lá. Mas no caso, se for abandonado... Uma família que tem condições, não estou falando uma família como é o normal, porque hoje a gente tem aí 25%, ou mais de 25% dos idosos recebem 3 salários mínimos ou menos, sobrevivem com isso. Mas uma classe um pouco mais abastada, vai lá e vou colocar o meu pai numa casa, né, especializada para idosos. Deixei ele lá. Porque na realidade é menos um problema que eu vou ter na minha casa. Como é que é isso? E até a gente levanta questionamentos... O gestor, ele mesmo recebendo para isso, ele vai denunciar? A gente levanta questionamentos sobre o funcionamento dessas casas. Se abandonar o idoso, não cuidar dele na própria casa, é uma irregularidade, é um crime, por que as instituições estão recebendo? Recebendo esse idoso, acolhendo esse idoso. Específico, né? Abandonar, deixar o idoso, igual no hospital, o idoso recebe alta e a família não vai buscar, aí sim, aí é crime, entendeu? Mas cabe aí verificar, porque só quem tem o dever legal de cuidar é que vai ser punido, é o sujeito passivo desse crime. Então tem que verificar quem é o sujeito. Mas não convido, doutora Margarete, que nesse caso, com uma pessoa que tem condições, fica muito mais difícil dela ser denunciada, de que ela deixou o pai ou a mãe numa clínica e nunca mais voltou? É igual eu já falei no início, a lei não obriga ninguém a amar, a respeitar, né? A pessoa tem que ter consciência disso. Porque na realidade é complicado, Mas né? eu vou explicar uma situação. Já aconteceu de uma LPI filantrópica e de uma idosa... Que LPI é um asilo. É um asilo, né? É isso. Porque tem telespectador que pode estar começando a assistir agora e ele não vai entender. Então, do Ministério Público, né, quer dizer, a medida de proteção foi colocada a idosa, por quê? Essa idosa, ela que abandonou os filhos, desde sempre. E aí ela envelheceu. E aí ela teve um acidente vascular encefálico e ela precisou do cuidado. Essa família, que nunca existiu para essa idosa, ela foi acionada. E, de qualquer forma, o Ministério Público obrigou a filha... O Ministério Público é o fiscal da lei, né? Então, obrigou. E ela fiscaliza as ILPIs. Né? O Ministério Público fiscaliza a ILPI. Então, essa idosa foi colocada no ILPI porque... a filha não tinha condições emocionais para cuidar dessa mãe que nunca existiu na vida dela, mas mesmo assim ela era obrigada pelo Ministério Público a ir uma vez na semana lá para levar as coisas, ver que ela estava precisando. Quando ela ia para o hospital, ela pagava à parte uma cuidadora para ir
ficar no hospital porque ela não tinha condições emocionais, psicológicas de cuidar de alguém que ela nunca foi cuidada. Essa situação me levanta um questionamento. Do ponto de vista do Estatuto do Idoso, eu tenho comigo que os estatutos da criança e do adolescente, do idoso, eles têm um papel importante na legislação nos dias de hoje e não dá para a gente desconsiderar, até porque formalizam uma série de questões que talvez estariam muito soltas na legislação. Agora, no caso do Estatuto do Idoso, eu acho que ele não prevê uma situação como essa que a Sandra está dizendo. A senhora, enquanto delegada, que é quem lida no dia a dia, que a avaliação que a senhora faz do Estatuto do Idoso, ele é aplicável do ponto de vista prático? Ele é dúbio, como boa parte da legislação brasileira, que às vezes dá margem para brecha, para interpretação daqui e dali? Que tipo de avaliação que pode ser feita do Estatuto do Idoso, que, pelo jeito, ele não leva em consideração algumas particularidades, como a Sandra explicitou aqui? Mas espera aí, antes de passar para ela, eu quero falar o seguinte, que dependente do histórico desse idoso, ele está precisando de cuidado de proteção, tá? Então, assim, a história que ele escreveu, né, e aí a família, a gente vê muitos problemas de vínculos que nunca foram construídos nessa família, né? Mas independente disso, ele tem que ser cuidado, né? Mesmo, e olha, e já aconteceu assim, do marido abandonar a esposa com os meninos pequenos e voltar e a esposa cuidar. 30, 40 anos depois. E a esposa cuidar, que ela fala assim, eu não quero que ele sinta o que eu senti quando ele me abandonou, né? Então, assim, a pessoa tem tanta capacidade de amar, que mesmo assim ela cuidar. Então, independente de quem foi esse idoso, ele tem que ser cuidado. E a gente está olhando o idoso independente da história dele. Mas colocar o idoso no asilo, seja para passar o dia, seja para dormir, para passar uma semana, é crime ou não? Não. A gente tem 1 minuto. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o Estatuto do Idoso, ele traz, assim, mecanismos para se coibir a violência contra o idoso, tá? Existem políticas públicas que devem ainda ser implementadas, mas ele vai se tornar mesmo eficaz quando essas políticas públicas forem realmente implementadas. E outra coisa, a lei, ela não tem que colocar, tem que ser tecer, né, a detalhes, né, muito pequenos, tá? Então, tem que trazer, né, os fatos típicos que são mais especiais, mais comuns daquele grupo, né, o grupo vulnerável, dos idosos, das mulheres, das pessoas em risco mesmo. Bom, antes de eu terminar, só vou ler um depoimento aqui rapidamente. O Martin agradece, diz que procurou todos os órgãos do Estado e quem na realidade, a única pessoa que resolveu o problema da mãe dele foi a senhora e mandou um abraço em agradecimento. Bom, a gente também agradece a sua participação aqui, doutora Margarete. Todas as perguntas que chegaram a gente vai encaminhar para a senhora e também para a Sandra. Assim que vocês nos responderem, a gente posta na nossa página, que é redeminas.tv/Palavra Cruzada, no link que está lá, blog. Mas a gente só pode postar depois que os nossos convidados responderem para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Eustáquio, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Sandra, muito obrigada. E Rodrigo também, mais uma vez com a gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente volta na próxima quarta-feira, a partir das 10 da noite. Até lá e uma ótima noite para você.